Sílaba tônica, o que é? Nós já vimos no exercício da página 8, nós vimos que é a sílaba mais forte, né? A prof tem uma dica assim, ó, uma dica que você não pode perder. A dica de ouro que a prof quer dar para vocês me ajudou bastante a identificar qual é a sílaba tônica das palavras. Sabia? Quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha uma certa dificuldade em entender. Ai, como saber de todas as palavras qual que é a sílaba tônica, né? Mas eu aprendi dessa forma e eu quero passar para vocês. Prestem atenção, ó. Quando eu for identificar qual que é a sílaba tônica, eu tenho que pensar que eu estou chamando aquela palavra. Como assim? Chamando. Vamos supor que eu vou chamar a Mariana. Olha aí, ó. Mariana, Mariana. Quando a gente chama alguém, nós sempre damos uma entonação em alguma das sílabas. E é exatamente na sílaba tônica que nós damos essa entonação mais forte. E nós podemos fazer isso com todas as palavrinhas, sabia? Eu vou mostrar para você, ó. Olha que está aqui na mão da prof, é o controle da televisão. Eu vou fingir que eu estou chamando o controle, mas é só para eu identificar qual que é a sílaba tônica. Controle, controle. Viram qual que é? Apareceu aí para vocês? Essa foi a sílaba que eu dei maior destaque, que quando eu chamei, ficou em evidência. Entenderam isso? Com qualquer palavra isso pode acontecer, tá bom? Ó, esse aqui, ó, é um gatinho de pelúcia. Mas eu vou chamar, então. Gato, gato. Viram que o Gá ficou em evidência? Apareceu aí para vocês? Isso aí, gente. Então é só eu chamar. Fica muito fácil. Se vocês fossem chamar o meu nome, Letícia, Letícia, viram? O ti, que é essa sílaba aqui, até tem um acento, é a sílaba tônica. Quando eu chamo, eu dou evidência à sílaba tônica. Essa é a dica da professora. Gostaram? Então continuem aí assistindo a videoaula para aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto, tá bom? Você acabou de assistir o vídeo onde a prof dá uma dica assim, imperdível, né? Agora ficou mais fácil? O que você achou? Agora nós vamos ver só mais algumas palavrinhas e alguns conceitos dentro desse tema, sílaba tônica, tá? Preciso que você preste bastante atenção. Vamos ler as palavras e identificar qual das sílabas é a mais forte em cada uma delas? Vamos usar o segredinho que a prof contou para vocês? Vamos chamar cada uma dessas palavras, fica mais fácil assim. Lâmpada, lâmpada, lã, né? Essa primeira sílaba, então, é a tônica, a sílaba tônica. Se eu vou chamar cavalo, cavalo, é o vá, né? Aqui o vá. Leão, leão, é o ão. Cenoura, cenoura. Então, a sílaba no. Borboleta, borboleta. Lê, né? Rádio, rádio. Viram? Quando você chama essa palavra, você consegue identificar qual que é a mais forte, tá bom? Agora tem uma classificação. E essa aqui eu quero que você preste atenção. É fácil, só que se não prestar atenção não vai saber. Classificação da sílaba tônica quanto à sua posição na palavra. Como assim? Olha aí, vocês vão entender. Vocês estão vendo essas imagens? Caju, feijão, sabonete, abacaxi. Bom, nós vamos ver essas palavrinhas no quadro abaixo e nós vamos classificar. Primeira parte, nós vamos ver qual que é a sílaba tônica. Se é a última, se é a penúltima, se é a antepenúltima, tá bom? Caju, caju, ju, então é a última. Eu tenho duas sílabas aqui, né? O K e o Ju. Gato,
Gato é a primeira, só que aí que está o segredinho, turma. Eu nunca conto assim, ó, primeira sílaba, segunda sílaba. Na classificação não é assim. Eu tenho que contar da última para a primeira. Então, a última, a penúltima e a antepenúltima. Nós vamos entender por que nós contamos assim. Então, a palavrinha gato, o to, ele é a última sílaba. E antes dele é a penúltima. Entenderam isso? Então, eu sempre vou do final para o começo. Então, gato, o G, ele é a penúltima sílaba, tá bom? Árvore, lá no começo. Eu não digo que é a primeira sílaba, lembra disso. Eu vejo lá do final para o começo. Mesma coisa que eu acabei de explicar. A última sílaba, então, é o re. O vo é a penúltima. E o ar, que é a sílaba tônica, é a antepenúltima, tá bom? Entenderam isso? Antepenúltima. Abacaxi, abacaxi. O X está de forma tônica, então ele é a sílaba mais forte. O X. E ele está em qual posição? Última sílaba. Última sílaba, tá certo? Eu sempre conto do final para o começo. Então, essa é a última sílaba. Lápis. Lápis. Lá no comecinho, ó. Só que eu não digo que é a primeira sílaba. Nessa classificação, eu tenho que olhar a posição do final para o começo. Então, a prof tá falando várias vezes a mesma coisa para gravar, tá bom? É para ficar na cabecinha. Então, se do final eu tenho a última sílaba, antes da última é a penúltima. Então, penúltima. Pássaro, pássaro. Última, penúltima e antepenúltima. Então, o pá ele faz parte da posição antepenúltima. Feijão. Perceberam? O jão, então, é a sílaba tônica. E ele está na última posição. É a última sílaba dessa palavrinha. Sabonete. Sabonete. Viram que o ne está em evidência? Ok. Última, penúltima. Então, fiz o xizinho lá no penúltima. E o fósforo, ó. Fósforo. Fósforo. O fósforo é a antepenúltima, né, ó. Eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima. Ok? Uma dica da prof aí também, prestem atenção. Quando eu tenho acento agudo, tá aqui, ó, algumas palavrinhas com acento agudo. Árvore, pássaro, lápis. Vocês viram que onde está o acento agudo, então é a sílaba tônica? Perceberam isso? É uma dica, viu? Então, vocês podem observar. Só que não são todos os acentos. Quando eu tenho, por exemplo, o tio, nesse caso, o jão acabou sendo a sílaba tônica, mas isso nem sempre acontece, tá bom? Então, não é toda vez que tem ali o tio que é a sílaba tônica só porque tem aquele acento. Não, não, não. Ok? E o circunflexo, que é aquele chapeuzinho. Quando tem aquele acento, eu sei que tem sílaba tônica ali, onde está o acento. Agudo e circunflexo. Está aí na telinha para você ver quais que são esses acentos, para você não esquecer disso, tá bom? Vamos encerrando aqui. Para vocês entenderem por que a prof separou em última, penúltima e antepenúltima, é por isso. Então, nós temos algumas classificações da sílaba tônica. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Fala bem rapidinho. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Parece até um trava-línguas, né? As palavras são difíceis, mas é fácil de entender. Ó, jacaré. Viram aí o acento agudo? Eu já sabia que era ali a sílaba tônica, mas se eu falar também eu vou saber, ó. Jacaré, jacaré. Bom, é a última. Sempre que for a última é uma oxítona. Entenderam?
Sempre que for a última é a oxítona. Vamos ver agora. Coruja, coruja. Essa sílaba, então, do meio, seria a penúltima, porque eu conto do final para o começo. Essa aqui é a última e essa anterior a ela é a penúltima. Sempre que a sílaba tônica estiver na penúltima posição, ela é paroxítona, ok? Paroxítona. E agora, abóbora, abóbora. Aquela dica que a prof falou, tá com acento agudo, gente. É ali que tá a sílaba tônica. Mas se eu falar, também consigo identificar. Abóbora. Sabendo disso, eu olho do final para o começo. Última, penúltima e antepenúltima. Sempre que for a antepenúltima é proparoxítona, ok? Entenderam isso? O exercício que vocês vão fazer é mais simples. Vocês vão separar por sílabas e vão identificar nessa separação de sílabas qual que é a sílaba tônica das palavrinhas que a prof colocou aí no roteiro. Vocês vão copiar no caderno. Não esqueçam de colocar a data de hoje, tá bom? Coloquem aí no caderno de aula a data de hoje, as palavrinhas que estão no roteiro e separe por sílabas e identifique qual é a sílaba tônica de cada palavrinha. Combinado? Então, até a próxima, turma!